E aí galera, o vídeo de hoje é sobre as 5 melhores placas gráficas com melhor orçamento em 2023. Por meio de extensas pesquisas e testes, montei uma lista de opções que atenderão às necessidades de diferentes tipos de consumidores. Então, seja pelo preço, pelo desempenho ou pelo uso específico, estamos cobertos. Para mais informações sobre os produtos, incluí os links na caixa de descrição aqui embaixo, que são atualizados para os melhores preços. Curtam o vídeo, comentem e não se esqueçam de se inscrever. Agora vamos começar. Se você está procurando um jeito de economizar um dinheiro extra, apresentamos o Intel Arc A750, a melhor placa gráfica de orçamento ultra acessível disponível em 2023. Graças a uma série de atualizações de drivers, a Intel ostenta um aumento no desempenho médio de FPS de até 87% desde o lançamento, com melhorias significativas no tempo entre os quadros, o intervalo entre cada quadro recém-renderizado. O modelo específico que estamos discutindo, o Arc A750 Limited Edition, oferece maior potência a um custo mais baixo. O mercado precisa de uma seleção melhor de placas básicas, e o Arc A750 agora tem uma chance melhor de atender essa demanda. Portanto, a preferência do rebar pelo Arc A750 sugere que ele pode não ser tão universalmente atraente quanto seu novo preço sugeriria. No entanto, uma vez ativada, essa GPU simples pode superar facilmente seus concorrentes básicos mais próximos, enquanto muitas vezes acompanha seu preço mais pesado, até mesmo a 1440p, uma resolução mais alta do que a tradicional zona de conforto de 1080p. A placa da Intel pode não ser tão consistente quanto suas contrapartes da Nvidia e da AMD, caindo para o nível da RTX 3050 no Final Fantasy XV e Horizon Zero Dawn. No entanto, essas instâncias são compensadas por excelentes desempenhos no Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs Legion e Metro Exodus, onde ele se equipara ou supera as mais caras, RTX 3060 e RX 6650 XT. Surpreendentemente, a Arc A750 também é compatível com Ray Tracing, proporcionando efeitos visuais impressionantes a um preço acessível. Ela pode atingir quase 60 quadros por segundo a 1440p com algum aumento de escala. Embora o Arc A750 tenha suas deficiências em Final Fantasy XV e Horizon Zero Dawn, ele geralmente mantém 60 FPS ou mais, às vezes consideravelmente mais alto nas pré-definições mais exigentes. Notavelmente, o Arc A750 pode se manter contra testes rigorosos como Metro Exodus, Watch Dogs Legion e Total War 3 Kingdoms Battle Benchmark. Em 1080p, os recursos de Ray Tracing do Arc A750 realmente brilham, enquanto o X e outros upscalers tendem a diminuir demais a nitidez para uso nessa resolução. O Arc A750 não os exige, como uma média de 58 FPS no Metro Exodus com raios de ultra qualidade de rastreamento, em cima da predefinição ultra padrão. Pelo preço listado, estamos para lá de impressionados. Em busca de um produto que ofereça o melhor retorno financeiro, não procure mais do que a Zotac GeForce GTX 1660, a placa gráfica de melhor orçamento disponível em 2023. Esta placa notável é construída sobre a mais recente arquitetura Turing da Nvidia e vem com memória GDDR5 rápida. A Zotac GeForce GTX 1660 aproveita o poder da arquitetura Nvidia Turing para dar um desempenho muito bom nos jogos modernos. Com ela, você pode gravar, compartilhar vídeos, capturas de tela e fazer transmissões ao vivo sem dificuldade. E para atualizar os drivers e otimizar os jogos, é uma moleza. Experimente o desempenho de RV de última geração com baixa latência e compatibilidade perfeita com fones de ouvido de última geração. A placa tem um ventilador de 90mm, o maior que dava para colocar sem mudar a altura padrão dela. Essa solução de resfriamento potente tem a ajuda de um dissipador de calor de alumínio girassol especialmente desenvolvido que toca diretamente à GPU, distribuindo o calor de forma eficiente e uniforme do centro pros cantos. As pás do ventilador com ranhuras dividem o fluxo de ar em canais menores, melhorando o fluxo e deixando a rotação mais silenciosa. Enquanto isso, as pás angulares mais profundas aumentam o downforce. O projeto alimentado por barramento PCI elimina a necessidade de conexões elétricas adicionais, simplificando a instalação com menos cabos e obstáculos. A Zotac GeForce GTX 1660 exibe uma nova interface minimalista que possibilita o acesso e a navegação rápidos. Ajuste sua placa de vídeo de jogos Zotac utilizando o utilitário Firestorm aprimorado. Ajuste a iluminação espectral ou, simplesmente, monitore o status do hardware. O novo recurso Scanner OSI elimina as conjecturas da otimização, fornecendo as configurações mais ideais para sua placa gráfica com apenas um clique. A Zotac GeForce GTX 1660 Ti de médio porte conta com 1536 unidades de sombreamento e 6 GB de RAM GDDR6, tornando-a perfeita para jogos 1080p. Seu tamanho compacto, 17,3 cm ou 6,8 polegadas, garante a compatibilidade com computadores pequenos. As opções de conectividade incluem 3 saídas DisplayPort 1.4 e uma porta HDMI 2.0B. A placa gráfica requer um conector de alimentação de 8 pinos, além do slot PCI. Coisa boa. Apresentamos a XFX Speedster Swift Radeon RX 66600, a melhor placa de vídeo de orçamento da AMD para 2023. Essa placa compacta mede 244mm por cento e 18 por 38 e conta com um cooler de ventoinha dupla. Ele requer um conector de alimentação PCI de 8 pinos e uma fonte de alimentação mínima de 450 volts para funcionar. A Radeon RX 6600 é construída sobre a arquitetura RDNA 2 da AMD, com litografia de 7 nanômetros da TSMC. Este modelo tem 8 GB de memória de vídeo GDDR6, ideal para quem quer montar um PC gamer pequeno, econômico e com desempenho em 1080p. A Radeon RX 6600 apresenta uma vantagem significativa sobre a GeForce RTX 3060 da Nvidia no que diz respeito ao consumo de energia. A XFX Speedster Swift Radeon RX 6600 oferece jogos a 1080p sérios com taxas de quadros extremamente altas e gráficos impressionantes. Vem com o AMD Infinity Cache, que oferece desempenho de alta largura de banda com baixo consumo de energia e latência para jogos. Com suporte a 8K, você estará preparado para os displays da próxima geração, permitindo visuais incrivelmente detalhados sem comprometer o desempenho. O AMD Fidelity FX Super Resolution FSR aumenta as taxas de quadros em uma média de 12,4 vezes em jogos que suportam FSR, proporcionando uma experiência de jogo de alta qualidade e alta resolução com as placas de vídeo AMD Radeon série RX 6000. Escolha entre 4 configurações predefinidas para otimizar.
experiência de jogo, variando da máxima fidelidade visual até o desempenho máximo. Não mencionado na embalagem é um interruptor chip ao lado do soquete de energia PCIe, permitindo que os utilizadores alternem entre dois modos com base em suas necessidades. A placa oferece 3 IS DisplayPort e 1 IS HDMI para saída de tela. A placa traseira de metal aumenta a rigidez e a estética. Em resumo, a XFX Speedster Swift Radeon RX 6600 é uma excelente opção para jogadores preocupados com o orçamento que procuram uma máquina de jogos 1080p de baixo consumo de energia e fator de forma pequeno. Com sua arquitetura RDNA2 avançada, 8 GB de memória de vídeo GDDR6 e AMD Infinity Cache, a Radeon RX 6600 oferece um desempenho de jogo impressionante sem quebrar o banco. Coisas boas, um polegar para cima daqui. Apresentamos a MSI GeForce RTX 3060, aclamada como a segunda melhor placa gráfica de orçamento em 2023. A RTX 3060 é a pioneira na incorporação da GPU GA106 e se destaca como a GPU Ampere mais econômica até agora. Nesta análise, examinamos a variante MSI Gaming X, uma placa de 2 ventiladores ideal para as propriedades térmicas e de consumo de energia do chip GA. A RTX 3060 conta com 3.584 unidades de sombreador ativas, ou núcleos CUDA. Uma das características mais notáveis da RTX 3060 é a sua enorme capacidade de memória de 12 GB, que supera as suas homólogas Ampere mais rápidas. A MSI Gaming X ocupa uma posição próximo ao topo da gama MSI RTX 3060, ultrapassando a Ventus, mas ficando aquém do trio Gaming X. Ela apresenta uma placa de circuito impresso, PCB, compatível com uma VRAM de 6 faces, uma fase a menos do que o trio Gaming X. Não há necessidade de uma PCB expansiva para esta categoria de placas. Curiosamente, a MSI optou por incorporar conectores de alimentação de 6 e 8 pinos. Apesar de uma única fonte de alimentação de 8 pinos ser adequada, a placa vem de fábrica com overclock com um boost clock padrão de 1837 MHz. No entanto, como é comum com as GPUs contemporâneas, ela pode atingir velocidades significativamente mais altas, a menos que limitada por um gabinete com fluxo de ar severamente limitado. A RTX 3060 Gaming X possui 12 GB de memória GDDR6, operando a 15 GB por segundo. As saídas de vídeo agora incluem uma porta HDMI 2.1 padrão e 3 portas DisplayPort versão 1.4a. A RTX 3060 Gaming X vem com o cooler Twin Frozr 8 de última geração, equipado com 2 ventiladores. Alguns fabricantes estão optando por coolers maiores de 3 ventiladores em placas de médio alcance, mas as versões mais acessíveis com 2 ventiladores podem economizar dinheiro. O desempenho geral dos jogos da RTX 3060 é respeitável, mesmo que não lhe surpreenda como outras placas Ampere. Como suas irmãs mais poderosas, a RTX 3060 oferece recursos aprimorados de Ray Tracing e suporte tecnológico superior, ostentando Tensor Cores avançados e um mecanismo de vídeo atualizado. Ademais, os 12 GB de VRAM são uma vantagem significativa, fornecendo ampla capacidade para os jogos atuais e futuros. A RTX 3060 se destaca na jogabilidade 1080p, com configurações de alto detalhe e pode operar confortavelmente em 1440 se você ajustar algumas configurações para manter 60 FPS consistentes. Em avaliações, a MSI RTX 3060 Gaming X demonstrou capacidades de overclock impressionantes, apesar de um limite de potência restritivo de 105%. A MSI RTX 3060 Gaming X exemplifica o que uma placa de gama média deve ser, ganhando um merecido polegar para cima. Por fim, conheça a coroação nas placas gráficas de orçamento para 2023, a Asus Dual NVIDIA GeForce RTX 3050. Esta placa excepcional é baseada na mais recente arquitetura NVIDIA Ampere e possui uma mistura de desempenho térmico dinâmico e ampla compatibilidade. A Asus Dual GeForce RTX 3050 incorpora o epítome da potência compacta, apresentando soluções avançadas de refrigeração de placas gráficas de primeira linha. O utilitário Asus GPU Tweak Seconds eleva o ajuste da placa gráfica, permitindo ajustes de parâmetros cruciais, como relógios do núcleo da GPU, frequência de memória e configurações de tensão. Os usuários podem monitorar métricas em tempo real por meio de uma exibição personalizável na tela. Controle avançado do ventilador e outros recursos garantem o desempenho ideal da sua placa gráfica. O programa de verificação de 144 horas submete as placas a uma série de testes exigentes, garantindo a compatibilidade com os jogos mais recentes e ganhando elogios dos usuários. O novo Ampere SM fornece o dobro da capacidade de processamento de FP32 e maior eficiência energética, o que é altamente louvável. O design atualizado do ventilador Acutec conta com uma direção inversa do ventilador central, reduzindo a turbulência. O design de 2 slots aumenta a compatibilidade e a eficiência de refrigeração, garantindo um desempenho de alto nível em chassis compactos. Os núcleos Tensor de terceira geração permitem uma taxa de transferência de até 2.000 vezes maior com esparsidade estrutural e algoritmos de IA de ponta, como DLSS, fornecendo um aumento maciço no desempenho dos jogos e recursos inovadores de IA. A GeForce RTX 3560 se destaca em jogos 1080 e mantém seu desempenho em 1440 graças à tecnologia DLSS. No entanto, mesmo sem DLSS, ela pode entregar uma experiência convincente em alguns jogos em 1440 pixels. A Asus Dual NVIDIA GeForce RTX 3050 é a melhor escolha para jogadores que buscam por um desempenho gráfico potente em um pacote compacto. Esta placa econômica promete uma experiência de jogo cativante e é sem dúvida merecedora do título de melhor placa gráfica de orçamento geral em 2023. No geral, este modelo oferece desempenho de alto nível a uma relação preço-qualidade imbatível. Queria o melhor, você entendeu? Então é isso para as 5 placas gráficas de melhor orçamento em 2023. Curta, comente e inscreva-se para receber as notificações sobre nosso vídeo mais recente.